dessa novela, vai trazer um pouquinho dos bastidores, curiosidades e, é claro, falar do trabalho dela. Também são quase 30 anos de carreira. Tudo bem, ô, Rita? Tudo bem, querido? Tudo Olha bem, tô só, ótimo. eu quero te apresentar uma pessoa da família eu sei que você gosta de animais. Olha só, esse daqui é meu companheiro, meu filhinho. Ai, que graça! Olha meu bebê aqui, meu bebê tá na Cadê? live, ó. Olha, olha, olha. A Nina, Pois é, a tá Nina, vendo? a Nina tá aqui. Que linda! Aí, É, ela grudada. e agora é o Hã? horário dele comer. E o que que acontece? Eu ensinei esse rapazinho aqui a eu dar comida para ele. E se eu não der comida para ele, ele não come. Você acredita? Acredito, acredito. Eu vou deixar ele aqui no cantinho aqui, mas ele é bonzinho, tá? Eu acho que ele não vai atrapalhar muito, não. Ele só tá querendo pegar aqui a luminária. É, às vezes a Nina entra falando no meio da live, mas na última live ela veio correndo. Não, não! Mas agora ela está aqui deitadinha, acho que ela vai ficar tranquila. Legal. Olha, tem uma galerinha já entrando. Fã-clube Jesus do céu. Deixa eu só tirar ele daqui, Rita, porque eu acho que ele não vai ficar quieto, não. Ah, Esse, Marcos, da Noveleiros Real. esse José. Foi adorável minha live com ele. O Marcos é maravilhoso, uma pessoa incrível, muito generosa. Foi ótimo, foi muito legal. É um excelente profissional. Gosto também muito do trabalho dele, sempre acompanho também. E hoje você vai conversar com o nosso público aqui do programa Na Lente, vai responder algumas perguntas e falar um pouco dessa brilhante carreira, né? Que vale ressaltar, você dança, canta, você passeia por todas as artes, né? Fala um pouquinho pra gente, Rita. Você começou cantando? Essa foi seu primeiro talento, seu primeiro dom, digamos assim, na arte? Na realidade, com 2 anos de idade, eu fazia showzinho em casa. Então, agora você me falou, começou cantando, eu até me lembrei disso de repente. Porque com 2 anos, a gente pegava o fio de extensão e cantava, fazia showzinho. Nós somos 3 irmãos. E eu lembro que com os 2 anos eu estava toda feliz cantando, tomei um choque na boca. Eu acho que foi a primeira adrenalina que eu senti. Mas, na verdade, eu comecei dançando, sim. Profissionalmente, eu comecei dançando no musical infantil. O início da minha carreira foi como bailarina, mas eu fazia muita aula de canto. Então, eu comecei a participar sempre de musicais e o começo foi como bailarina. A Rita Bauman disse que você está linda. E eu queria que você contasse um pouquinho desse segredo de beleza, porque vocês, mulheres, principalmente artistas, né, que trabalham também com a beleza, têm uma cobrança também do público, né? Você que já vem aí há mais de 30 anos se vendo na TV, se vendo nas publicidades. Você se incomoda assim, com o tempo, quando você olha um trabalho de 10, 20 anos atrás? Olha, o tempo passa para todo mundo, então, graças a Deus, todo mundo envelhece junto. Mas, na verdade, eu acho que a juventude, ela te traz, assim, uma inexperiência. E com a maturidade você tem mais segurança nas coisas. Então, eu estou bem tranquila com a minha idade hoje, que é de 61 anos, Uau, e ótima. estou bem tranquila. Claro que envelhecer não é bom, a dizer, ai, que delícia envelhecer. Não. Realmente envelhecer é meio esquisito. Mas a gente vai tentando envelhecer com saúde, principalmente, né? E assim, não há segredo. Acho que o segredo é você estar ativo, né? Estar trabalhando e estar, na medida do possível, feliz, que eu acho que você transmite isso, né? O Márcio Marcelli diz que você está linda e elegante. Para a gente que te acompanha durante muitos anos na TV, na década de 70, na década de 80, você foi uma das atrizes, modelos mais requisitadas naquele cenário publicitário, né? Você ficou também durante alguns anos entrando na casa do público, sempre com aqueles comerciais, fazendo parte
da vida das pessoas. Como que foi para você, Rita, esse período de publicidade? Então, quando eu comecei minha carreira dançando, que foi no musical infantil, né, Mônica e Cebolinha no Mundo de Romeu e Julieta, ao mesmo tempo eu fiz o meu primeiro teste de publicidade. E foi de sabão em pó. E aí eu peguei esse comercial e aí eu tirei umas fotos, comecei a fazer publicidade. Mas não é que eu fosse assim, ou modelo, ou atriz, ou bailarina, as coisas vêm acontecendo juntas, né? Então, assim, eu fiz inúmeros comerciais, inúmeros. Eu fiz de cigarro, eu fiz vários, Galaxy, Free, eu acho que eu fiz uns 2 ou 3, fiz cigarro Cassino, que nem Eu existe acho mais. que Vic também você fez, né, durante alguns anos. Pastilhas Vic, eu fiquei 5 anos no ar com o comercial da Pastilhas Vic. Eu fiz grandes comerciais, eu fiz a Insepa, Azulejos Insepa, com a direção do Manga, que foi muito bacana. Lojas da Arapuã. Da Arapuã, da Valita eu fiz toda a linha. Liquidificador, batedeira, cafeteira, lançamentos imobiliários. Eu fazia muito comercial também fora de São Paulo. Eu ia muito para Curitiba gravar com o Percy Tamplin, não me lembro agora o nome da produtora dele, mas eu ia sempre para lá. Ia para o Sul, para Porto Alegre, filmei com a Flávia Moraes. Eu fazia muita publicidade, porque assim, eu sempre tive essa carinha assim, né, de boazinha. Então eu fazia mãe jovem, muito bem, com 20 e poucos anos, eu fazia mamãe, tudo quando era comercial. Comercial de mãe, eu lembro que era engraçado, porque eu chegava nos testes, eu era o terror dos testes, porque todas as minhas colegas da mesma faixa etária, na hora que eu entrava, elas, pronto, chegou a Rita, né? Não tinha jeito, menino. Eu pegava todos os comerciais. Tinha uma época que eu tinha 5 comerciais seguidos no ar, era um verdadeiro absurdo, coisa que hoje nem é possível mais, né? Hoje a publicidade, eles querem saber se você tem alguma coisa no ar e eles procuram muito, assim, pessoas desconhecidas, que eu não sei bem para quê, né? Mas eu acho que é justamente por causa dessa época, porque não só eu, como diversos colegas, a gente tinha comerciais seguidos. Às vezes eu sentava e no intervalo da novela tinha 4 comerciais meus, assim, com intervalinho, eu falava, nossa, meu Deus. Mas foi uma época muito boa, né? Porque era uma época que a publicidade pagava muito bem. Então a gente fazia teatro, dançava, não ganhava dinheiro nem no teatro, nem com dança, mas ganhava com publicidade, ganhava muito bem. Maravilha! Agora vamos entrar naquele assunto que também o público quer saber. Nós temos algumas perguntinhas, né, para a gente responder também das pessoas que mandaram alguns directs sobre as novelas. Foi nesse período que você entra na novela, ô Rita? Não. Eu entrei bem mais tarde. Eu já tinha por volta de 29 anos e eu fui com uma peça de muito sucesso para o Rio de Janeiro, que chamava Blasfêmias. E lá a gente chegou assim, sem pretensões. A gente nem foi lá na Globo fazer ficha, nem nada. Mas o Rio é muito pequeno. Então a gente teve na nossa estreia, no decorrer da carreira do espetáculo, que nós ficamos 6 meses lá em cartaz, todo mundo assistiu a gente. Na estreia estava o Falabella, estava o Paulo José, todo mundo. O Rio é pequeno mesmo, né? Então, a gente não chegou nem a ir lá na Globo, mas aí a Globo chamou a gente para fazer um teste. E era para Vale Tudo. E eu fiz um teste que foi muito legal, muito emocionante, que eu gosto muito de lembrar, que foi com o Falabella, que dirigiu o meu teste. Foi uma cena de amor, foi uma cena de casal, onde eu tinha que me emocionar e chorar um pouco. E correu tudo tão assim, uma energia tão boa. O Falabella é um diretor assim, incrível, né? Porque ele te coloca, né? Ele te anima, te dirige, que isso é maravilhoso, né, de um diretor. Então eu entrei em Vale Tudo através de um teste dirigido pelo Falabella e peguei um personagem que ele era para fazer apenas uma participação, que foi a Marieta. E eu entrei para fazer os 3 primeiros meses como secretária da revista Tomorrow, justamente para depois a Cássia Kiss entrar no meu lugar.
E eu saí depois dos 3 meses. Só que eu já estava morando no Rio com essa peça na época, e eu fui chamada de volta antes da novela terminar. Eu fui chamada de volta para entrar numa trama ali da Maria de Fátima, da sabotagem do carro da Solange, acho que todo mundo deve lembrar. E aí eu fiz o final da novela, eu fiz os 3 últimos meses da novela. Então, o seu desempenho foi tão grande, né? O sucesso da sua personagem, da Marieta, foi tão bom e literalmente essa personagem caiu no gosto popular que você retorna à novela e você fica até literalmente o final da novela. Mas eu queria que você falasse pra gente, a Marieta, ela era uma vilã, ou Rita? Não, não, Como que você caracteriza a Marieta? Marieta era uma mulher elegante, profissional, ela era secretária de uma revista de moda, né, muito poderosa, e ela arma aquela cilada no final para Solange junto com a Maria de Fátima, mas ela é levada a fazer isso pela Maria de Fátima. Ela não sabia que a Maria de Fátima estava tramando essa sabotagem do carro da Solange, e ela avisa, ela era amiguinha da Maria de Fátima, né, da A Maria de Glorinha. Fátima foi a Glória que é interpretada. Glória Pires, Isso. sim, Glorinha. Maria de Fátima foi uma das grandes vilãs, né? E Glorinha é uma pessoa, assim, adorável. Eu já tinha trabalhado com ela em 87, eu fiz fiz uma participação num longa que chamava Bessa Mútil, e ela fazia um casal, eu acho que era o Wilker e ela, o Fagundes e a Torlone. E eu conheci ela nessa época. E a Glorinha é uma pessoa, assim, encantadora, né? Muito simples, muito generosa, muito colega. A gente ficou no camarim levando papo, sabe? Uma simplicidade, assim, adorável. E depois eu reencontrei ela em Vale Tudo. Ela fazendo a bisca, né, da Maria de Fátima. Agora, uma pergunta que todo mundo gosta de saber, inclusive eu. Os bastidores, Rita, como que era gravar essa novela? Porque nós estamos falando de alguns anos atrás, sabemos que imprevistos acontecem, não tinha tanto aparato assim tecnológico, então provavelmente em alguma cena ali tinha alguns ajustes, tinha alguma coisa que não se usa hoje, por exemplo, não tinha tanto jeitinho ali. Traz pra gente uma revelação assim de bastidor mesmo, aquilo que nunca foi ao ar e aquilo que você talvez não pudesse revelar para o público de casa. Então, Vale Tudo foi a direção do Denis Carvalho e foi a primeira assistência do Maurinho, né? Do Mauro Mendonça Filho, né, que a gente fala Maurinho, e do Ricardinho Waddington. Então, assim, era uma equipe muito, muito forte, muito profissional. Os dois meninos estavam começando, o Ricardinho e o Mauro Mendonça Filho, mas, assim, era tudo muito, muito bem cuidado, muito profissional. O departamento de elenco, os textos, assim, foi uma experiência extremamente profissional. Então, assim, não houve muitas erros e mazelas e coisas assim, porque era uma equipe extremamente profissional. O Denis é muito bravo e muito exigente. Então, não tinham erros, não tinham gafes. Aconteceram, pelo menos no meu núcleo, a coisa andava assim, o trem andava na linha, não havia muita bagunça, não. Eles é bravo. Legal. Olha só, quero registrar a presença do jornalista Júlio Bruno, tá? Ele que é do jornal Super News, lá de Governador Valadares, Minas Gerais. Bruno, seja muito bem-vindo, tá? A nossa querida Rita Malu também está à disposição para a gente tentar fazer essa dobradinha com você. Então, seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo. E Claro. você sente saudade, Rita, daquela época, principalmente do núcleo da novela Vale Tudo mesmo, que nós estamos falando? Ficou algum Eu amigo assim mais sinto. próximo? Eu sinto bastante, porque eu estava chegando no Rio, né?
Então, eu estava com uma peça de grande sucesso, a gente estourou no Rio de Janeiro com Blasfêmias, era uma peça com duas amigas que a gente fazia, e eu tenho saudades dessa época, saudades assim, porque foi a minha primeira experiência e foi extremamente profissional, como eu lhe disse, a gente já tinha uma disciplina, porque a bailarina, o bailarino, ele é disciplinado, né? Então, talvez por isso mesmo que eu sempre sabia o texto, eu estava sempre ali direitinho, porque a gente acostuma a ter disciplina. Com a dança, você acostuma com uma disciplina bem rígida. Então eu tenho saudade, lógico, porque os estúdios de gravação é muito gostoso, mas é uma coisa assim, e a revista Tomorrow era interessante, né? Foi a primeira novela do Marquinhos Palmeira, Otávio Miller, garotinho, bem novinho, então era um grupinho assim, a gente, era uma revista de moda, então era muito bacana todo aquele clima, né, da revista, né? E unido, porque era ali a recepção, a sala do Renato, né, do Adriano Reis, e éramos nós ali, tinha a sala da Solange, né, então a gente ficava vendo aquelas coisas maravilhosas de moda, e roupas, e desfiles, e não sei o quê, e foi muito agradável, Marquinhos muito querido, a Solange, a Lídia Bronde é assim, é uma aula, né, trabalhar com ela, e eu estava entrando na televisão. Então, assim, além dela ser linda, né, outro dia eu estava revendo algumas cenas, meu Deus, que carinha mais linda, né, mais gostosa. E, além disso, ela era super profissional. Então, você entrava naquele ritmo, né? Com todos ali. Eram todos muito profissionais e era muito gostoso, porque a revista, éramos poucos, era um núcleo pequeno e muito animado, porque tinha festa. Aí, assim, uma época que era uma delícia, a Globo, tinha recepção na revista, não sei o quê. Aí vinha aqueles bufês maravilhosos, assim. Era bem gostoso. Tinha vários eventos, né, da revista. Naquela época era de verdade, né? Tudo que estava ali era de verdade, né? Tudo que estava ali era de verdade. Eu gravei ainda na época dos estúdios da Lopes Quintas, da Globo. Eu gravei lá. Estava começando um estúdio na Barra, que eram as cenografias, né? A locação, a cover, que era a revista de moda. Então, assim, a gente gravava na Barra e ali nos estúdios da Globo mesmo, e era tudo de verdade. Quando tinha festinha, era um buffet maravilhoso. Altas delícias. Quando terminava a gravação, a gente atacava. Era muito legal essa parte também. Olha só, você está falando dos seus trabalhos, inclusive você falou de Blasfêmia. Para quem de casa quiser conhecer um pouquinho desse trabalho, gente, se inscreva lá no canal da Rita, no YouTube, tá? Que é Rita Malô. É só digitar o nome dela mesmo, se inscreva no canal. Ela tem vários vídeos lá de alguns trabalhos que vale a pena vocês conferirem. Vocês se gostam do trabalho da Rita? Blasfêmias, eu tenho um vídeo muito legal lá, que foi quando a gente completou 100 apresentações, porque nós éramos as produtoras do espetáculo, e a gente fez uma festa, a gente produziu uma festa numa boate, não me lembro agora, bem famosa do Rio. E a gente tem nesse vídeo, que é cerca de 15 minutos, depoimentos de grandes atores. A Beth Goulart, o Falabella, o Paulo José, o Marcos Breda, Chiquinho Brandão, todos. Nós fizemos uma edição de algumas cenas nossas com depoimentos de pessoas que tinham assistido a peça. Então, assim, tem esse material lá, porque tem pouca coisa de Blasfêmias, mas isso eu tenho lá gravado, bem legal. Vale a pena. Olha, canal Super News. Abraço para você também. Obrigada de estar aqui na live com a gente. Rita, você falou da Lídia Blonde, inclusive em um dos seus posts, se eu não me lembro se foi no seu perfil ou no meu perfil, uma fã, né, do seu trabalho pergunta sobre a Lídia. Então eu acho tão gostoso esse carinho das pessoas ainda relembrarem do trabalho de vocês. Eu vi várias mensagens de carinho deixadas para você, e inclusive vale ressaltar, todas respondidas por você. As pessoas ficavam
lisonjeadas por ter você Mas respondendo as isso eu faço mensagens. questão. Eu Uhum. faço questão, porque o carinho das pessoas é muito importante e eu sempre vou verificar toda live que eu faço, eu sempre vou ver quem comentou, o que está falando. Às vezes tem pessoas que ficam até minhas amigas e eu tenho esse hábito, eu acho que é uma questão, nem sei, até de educação, né? É uma pessoa que tem um carinho por você, que viveu essa época. Agora, Vale Tudo, e tanto Vale Tudo quanto Top Model, elas tiveram a geração que assistiu naquela época, mas nós tivemos reprises, né? Não Vale a Pena Ver de Novo, no canal Viva, né? Globoplay E, também, porque e a Top agora está Model no está streaming. agora. Exatamente, agora está no Globoplay. Então, Isso. assim, são muitas gerações que atravessaram essas novelas, que quem não viu está vendo, quem já tinha visto está vendo de novo. E eu tenho muitos fãs dessa época, principalmente de Top Model, né? Que eu fazia a Magali, né? Que ela era meio assim, vadiazinha. Nossa, eu era assim, a alegria dos adolescentes, para você ver como na época as coisas eram puras, né? Aham. Eu tenho amigos dessa época que fantasiavam com a Magali, gente. Muito engraçado, porque eu assisto ela dançando na boate. Tinha umas cenas, né, de beijos ardentes com o Chiquinho Brandão e tal, mas é uma coisa até pueril, né, em comparação com o que nós temos hoje, né? Mas eu tenho muito carinho por todos que se manifestam e lembram e assistiram e me conhecem, né, até hoje. Então, É muito bacana. já que você entrou já em Top Modo, já quero te adiantar que pode ser que no decorrer da nossa entrevista aqui, no decorrer do nosso bate-papo, entre uma surpresa para você que trabalhou juntamente com você em Top Model, não foi do mesmo núcleo, mas admira o seu trabalho e te conhece muito bem, tá? É, Que eu, ótimo! Bom, eu espero que ele chegue ainda a tempo. Mas olha só, que Rita, ótimo. nós estamos falando de 30 anos atrás. Você vem com uma personagem extremamente sensual, né? Com um nome um pouco para aquela época, né? Talvez aquelas famílias mais conservadoras pudessem ter uma rejeição da personagem e tal, mas não, a Magali caiu literalmente ali também no gosto popular e se tornou uma das principais personagens da novela, né? E eu queria que você trouxesse à memória do público essa sensação de você interpretar uma dançarina. Se eu posso dizer que era uma garota de programa? Pode dizer, ela É. dançava em boate, ela E, aceitava sentar com os aham. velhos, e fazia programinha. Por quê? Porque ela era louca, apaixonada pelo Grilo, que era um bandidinho, um estelionatário. Na verdade, a Magali ela era um pouco até inocente, porque o Grilo usava ela bastante. Eu acho que é por isso que ela cativou as famílias. Primeiro, pela questão de ser uma época mais pura, né? Mais pueril. Então, assim, eu vejo hoje as cenas, eu dançando na boate, fazendo Madonna. Quer dizer, hoje seria totalmente diferente, seria uma coisa muito mais picante, mais sensual, mais caliente. Mas na época não, era uma coisa light, né? Era leve. Então, eu acho que isso que conquistou. E também o fato dela ter sido levada, né, a fazer essas coisas e essas armações, esses golpes todos que ela dava. Ela era um pouco vadiazinha, mas muito influenciada pelo Grilo, que era o Chiquinho Brandão. E eu acho que ela se redime muito no final, porque ela tenta sair dessa vida, né? Quando ela vai trabalhar na Covery, e o Miguel Magno, que é o Marvin, se envolve, né, com ela, e aí eles acabam criando um casal romântico na novela. E é muito interessante, porque o final da novela eu caso com ele e fico grávida. Então, assim, tinha uma coisa assim inocente, né, na novela. Você recebeu alguma represália da sociedade da época por você interpretar essa dançarina, essa garota de programa? Absolutamente não.
pessoal gostava. Gostava, em absoluto, nunca, nunca, nada. Pelo contrário, eu fiz várias revistas, aquelas coisas de revista amiga da época, que você mostrava as roupas que você usava, seu armário, e só carinho. Nunca tive nenhum tipo de agressão, de represália, nada. Opinião de peso, pergunta, Rita, se você acompanha essas novelas de hoje, já que as novelas em que você trabalhou marcava altos índices de audiência e eu acho que eram umas novelas realmente mais acompanhadas, né? O público era um pouco mais fiel naquela época. Você acompanha as novelas de hoje? Então, às vezes eu assisto alguma coisa, mas assim, geralmente eu estou trabalhando, ou estou no teatro, estou ensaiando, então assim, é um horário que bate, por exemplo, a Vale Tudo e Top Moda eu assisti depois, gravada, porque eu fazia teatro à noite, então não dava para ver as novelas, mas eu assisti sim. Hoje em dia eu procuro assistir, assisto algumas. Estava gostando até bastante daquela com a Regina Casé, maravilhosa, que estava aquela novela, esqueci o nome agora, que quando entrou a pandemia eles tiraram, né, Amor do de ar. Mãe. Amor de Mãe, estava bem legal, estava seguindo, essa eu estava seguindo. Regina é maravilhosa. Falando sobre a Magali, você era uma mulher, continua ainda muito elegante, mas você interpretava uma personagem cobiçada, né? Que tinha, né, a sensualidade bem aflorada na sua personagem. Foi difícil você interpretar uma mulher sensual, uma mulher exuberante na televisão? Não, não. Eu acho assim, vale tudo. A diferença da Magali e da Marieta é porque a Marieta era uma mulher fina, né? Era uma secretária de uma revista chique, de moda e tudo mais. E a Magali era uma mulher mais solta na vida, né? Que andava com as companhias e tudo mais. Mas assim, eu não tive a menor dificuldade, assim, não houve nada. Eu acho que a atriz tem que estar preparada, né? Você pode fazer desde a freira até a puta e você é atriz, né? E sobre a questão dos homens, né? Porque você se tornou uma das mulheres mais requisitadas da sua época, da sua geração, interpretando a Magali. Como que você também trabalhava isso no seu dia a dia? Você recebia muita abordagem, muita cantada dos homens, assim, seja no aeroporto, na rua, no supermercado, no shopping? A gente era muito abordada na praia, porque assim, eu era muito praieira, né? A gente ia muito ali ao PP, a gente frequentava muito a praia. Então ali era um pouco complicado, mas ao mesmo tempo manifestações de carinho, né? Para a gente dar autógrafo, mas nunca recebi uma abordagem grosseira, nem nada parecido. Como eu te disse, só os meninos da Top Model, os adolescentes, mas que só vieram me contar depois, né? Olha. Depois eu reencontrei todos eles. Eu preciso te contar uma coisa, que na época da Top Model, a Magali era a minha grande fantasia. Então assim... Um desses adolescentes é um que eu acredito que ele possa entrar mais tarde, tá? É um desses adolescentes. Opa, que ótimo! Que bom! Olha, tem vários comentários aqui, é que eu não enxergo muito bem, não consigo ficar vendo, mas... Eu vou ler logo em seguida para você alguns. Tá? Tá bem. Pode deixar Tem a Noelle Nathalie, que a gente acabou de fazer uma leitura agora, porque nessa pandemia eu me trancafiei e comecei a estudar dramaturgia, né? Eu fiz acho que uns 5 cursos de dramaturgia, escrevi vários textos curtos e escrevi um texto completo que a Noelle, que foi a atriz desse texto. E foi um prazer trabalhar com ela, uma grande atriz também. Noelle, um beijo, seja muito bem-vinda e obrigado mais uma vez aí a vocês de casa pela audiência.
Gente, vocês podem participar, tá? Vocês podem mandar suas perguntas para a Rita. Na medida do possível, na medida do nosso bate-papo, a Rita vai tentar responder todos vocês, tá bom? Com Curiosidades, certeza. curiosidades Eu da vou, carreira dela, posso mas tocar uma... eu sugiro a Fala. vocês seguem a Rita no Instagram, tá bom? O Instagram dela é super, super, super legal, porque ela interage com o público, se Ah, aproxima do sim. público, então vale a pena. E para vocês que estão acompanhando agora a nossa live, manda aviãozinho para o pessoal de casa para assistir, para acompanhar, seguir a Rita lá nas redes sociais, porque vale a pena. Pimenta, um abraço. Beijo, obrigado. Rita, Oi. nós estamos falando da personagem Magali, de Top Model. Você falou anteriormente sobre a sua personagem, que era uma personagem que tinha um apelo, né, sensual muito grande. Você falou sobre as capas de revistas, né, em que você fazia e tudo. Só que, olha só, você teve aquele estouro total há 30 anos atrás, uma das personagens memoráveis da TV brasileira, numa das novelas de maior audiência da Globo. Vale ressaltar que na década de 70 e na década de 80, você foi o rostinho mais visto, principalmente na mídia publicitária também. Só que depois de um tempo, você dá uma pausazinha ali na sua carreira, né, midiática, e vai fazer alguns trabalhos paralelos, né? Você se torna empresária, vai cuidar da sua família, e o público fica aqui em casa morrendo de saudade e vontade de te ver. Mas fala pra gente o que de fato aconteceu para você se afastar um pouquinho da telinha no auge do sucesso. Então, eu estava no auge da minha carreira, né, com essa peça estourando no Rio, e a novela e tudo mais, e eu tive uma falência paterna. Nós tivemos bastante recursos, né? Meu pai foi um empresário, ele tinha uma indústria de peças para eletrônica, e meu pai faliu. E ele faliu e teve uma depressão muito profunda e ficou cerca de, sei lá, mais de 20 anos sentado numa cadeira olhando para uma parede. E nisso eu vi a minha família começar a afundar, sabe? A gente morava numa casa linda, na Grande Viana, e com piscina, e cachorros e tudo mais, e de repente meu pai parou totalmente de fazer tudo, entrou em profunda depressão. Minha mãe, que já trabalhava com ele, que ela era sócia da empresa na época, ela começou a ralar muito e a fazer tudo que ela encontrava pela frente, porque aí ela teve que procurar emprego com 50 anos, né? E eu, quando eu vi aquilo, eu não consegui continuar dançando e cantando e vendo minha família indo para o buraco. Então eu larguei tudo e montei um negócio. Eu montei um escritório no Rio de Janeiro, eu tinha um showroom de representação na área de moda, eu trabalhava com sapatos e bolsas, com grandes marcas na época, e foi daí que eu consegui me estruturar, sustentar a família por longos anos, né? Porque realmente não houve uma recuperação financeira, e eram muitos cachorros, e tinha meu sobrinho, minha mãe, meu pai, minha tia, meu avô, todo mundo ali. Então, dentro dessa dificuldade que eu vi a família atravessando, eu não consegui, sabe, não ampará-los. Então, foi isso. Eu tinha uma amiga que tinha 5 lojas de sapato em Brasília, e quando eu fiz 30 anos, a gente foi para um pub lá na Henrique Dumont, no Rio. E eu falei com ela, eu falei, olha, eu não sei o que eu faço, porque assim, eu preciso ganhar dinheiro, agora eu preciso ganhar dinheiro, de verdade, né? E aí foi ela que me indicou um amigo que tinha um escritório de representação, eu comecei a trabalhar nisso, adquiri um know-how muito rapidamente, porque eu sou boa de serviço, assim, me dá qualquer coisa para fazer que eu aprendo rápido e faço rápido. E eu aprendi tão rápido que eu abri meu próprio showroom e passei durante longos anos representando essas marcas de moda no Rio de Janeiro. E foi essa questão que me fez dar esse intervalo.
Já o que me fez voltar foi o fato de, em 2017, eu acho, eu tive um câncer de mama. E minha mãe também teve um câncer terminal. Então, enquanto eu me tratava e fazia minha radioterapia e o tratamento, cirurgia e tudo mais, minha mãe faleceu. Então, quando ela faleceu, eu tinha uma ligação muito forte com ela. E nesse momento eu me libertei um pouco, sabe? E também eu percebi que aquela tristeza profunda de eu estar abafando essa minha vocação, né? Eu acho que teve muito a ver com essa questão do câncer. Então, quando o câncer aconteceu, depois que eu fiz a radioterapia, minha mãe faleceu, eu falei tchau, eu fechei o escritório, larguei tudo, voltei para São Paulo, voltei para o teatro e voltei a produzir 2 espetáculos ótimos, infelizmente estava em cartaz até um deles, e eu tinha um companheiro, porque junto com tudo isso eu me apaixonei, porque assim, eu me casei muitas vezes, eu amo amar. Então eu me casei várias vezes e com 57 anos eu me casei novamente, foi uma paixão muito forte, muito linda e muito grande. E com ele eu fui para o palco, todas as peças que eu montei, ele estava junto, ele era um clown maravilhoso, Valmir Santana. E no final do ano passado ele teve um infarto fulminante e faleceu. E logo depois entrou a pandemia. E nós tínhamos uma peça, a gente ia reestrear a peça e ele faleceu 2 dias antes. E aí entrou a pandemia. Então, assim, eu tive essa imersão, né, com todas essas tristezas, e foi o que interrompeu novamente o meu retorno, a minha volta, porque estava tudo caminhando muito, muito bem. E agora, com a pandemia, eu não parei também. Eu comecei a escrever. Eu estou escrevendo um livro, né? É um livro de fotos e de contos. É um livro de contos eróticos e fotos sensuais minhas, com 60 anos. Então, assim, eu acho que é um projeto bem interessante. E na pandemia eu fiz esses cursos de dramaturgia que me deram um embasamento melhor. E também comecei a escrever textos para teatro. Nunca é tarde, enquanto você estiver vivo, toda hora é hora, né? Sem dúvidas. A peça que você disse é Até que a Morte nos Separe, né? Exatamente. E a morte nos separou, por ironia do destino. Mas era uma comédia muito legal, onde a gente falava da terceira idade. E era uma comédia onde a gente cantava, dançava, porque assim eu falei, não, eu quero fazer tudo que eu sei, quero cantar, quero dançar. E foi com o Valmir Santana que eu fiz essa peça. E era muito bacana, porque a gente tratava exatamente da entrada na melhor idade, né? Que eu não sei de onde eles acharam melhor, mas tudo bem, a gente chama de melhor. Então foi quando era uma peça que tratava sobre isso, só que com muito bom humor, com muita alegria, mostrando que realmente 60 anos hoje são os 40 de antigamente, né? Eu acho que hoje em dia o pessoal demora muito para envelhecer, eu acho que você começa a envelhecer hoje com 80 anos. Então era uma delícia de fazer, mas foi interrompida por essa questão do falecimento dele e a pandemia também. Sinto muito pela essa situação, né, que você está passando ainda, mas Deus sabe de tudo. Sim. Rita, eu quero registrar a presença. A Nina chegou, a presença da Nina aí com você. Nina. Da Elisa Rosa, a atriz Elisa Rosa. Ela está no ar agora, se eu não me engano, no canal Viva, que é a reprise da Malhação. Ela faz a mãe do Montanha na Malhação e do Júnior Pérez, que é o irmão da Carla Pérez. Então, um beijo para vocês, sejam muito bem-vindos. Sim, todos. Tem tantos recados. Mas é que eu não consigo ler muito. Mas eu vou ler para você. O Resmárcio. Jorge César, ator, tá aí, querido. A Maria Clara tá aí, minha amiga, desde os idos, sei lá, dos anos 80. E muitas pessoas queridas. Márcio Rezende, Paulo Preciano, que são meus queridos amigos hoje.
que me acompanham, Carolina Guaicuru, eu vi que já entrou, e quem mais? Martita tá aí. É isso. Pessoas boas, né, que acompanham o seu trabalho, te prestigiando aqui hoje, em pleno domingo, isso é maravilhoso. E ó, uma pergunta que eu vou te fazer, eu acho que vai responder a pergunta do Márcio, tá? Novidades, ô Rita, para 2020, 2021? Algum projeto, alguma novidade para o público de casa? Sim, eu tenho vários projetos. Eu tenho duas Maravilha. peças teatrais. Uma é esse texto que eu escrevi, que foi a leitura dele foi no sábado agora. Esse texto eu pretendo montar com direção da Patrícia Vilela, com a trilha do Servo Augusto. A gente já está com uma equipe bem, bem legal, assim, formatada. E eu tenho também um outro texto que é a história de um casal de lésbicas interracial, que é um conto, foi extraído de um conto da Luíse Valente, com a dramaturgia da Paula Giannini, e esses dois projetos, eles estão em andamento, estão caminhando juntos. Tem outros também que eu não posso, que já me pediram para não falar, mas que aí é a peça de um grande amigo, onde ele me chamou para fazer um dos papéis, mas ele, por enquanto, é secreto, mas é um cara também, um grande ator, Roberto Cordovani, você deve saber quem é lá Ah, hoje. sim, maravilhoso. Eu também tive a oportunidade de entrevistá-lo também. Inclusive, a Elisa Rosa, ela contracenava com ele, com o Roberto, na novela, nessa última novela da Globo, que eu sou péssimo de memória, eu não consigo gravar o nome. Menino, para nome é um horror, eu tenho É, que anotar tudo no aham, papelzinho. Mas o essa no... Cordovani é um super ator polivalente, né? Que faz. Ele é grandioso. E ele está com um projeto de uma peça que eu não sei se eu posso falar, mas como ele tinha me dito, olha, vamos manter ainda esse sigilo, eu não vou falar, mas eu tenho esse trabalho também com ele encaminhado. Então eu tenho 3 projetos para 2021. Eu não vejo a hora de que isso aconteça, né? Nossa, que legal. E para o público de casa que quer matar um pouco mais a saudade de te ver as telinhas. Ó, Elisa chegou. Elisa, você que mandou um direct para mim falando aqui da nossa querida Rita. Qual foi essa novela mesmo? Essa última novela da Globo que você fez, que tinha o Roberto Cordovani, que me deu um branco agora dessa novela. Ô, Rita, Elisa Rosa. Elisa Rosa. E nas telinhas, você tem alguma novidade pra gente? Quando que a gente pode te ver? Então, Tem, eu sei. tem, tem babados aí, mas assim, como não está nada confirmado, eu acho melhor é, deixar para se acontecer, a gente vai saber. E então vamos responder. Já tem algumas pessoas perguntando sobre as Five. As Five. Então, eu fiz as Five recentemente, agora eu gravei no final do ano passado, acho que foi em outubro, e eu faço uma professora tirana de balé. Sempre eu estou meio ligado um pouco à dança, porque eu acho que o pessoal fala, professora de balé, aí lembra de mim, porque eu fui bailarina, aquela coisa toda. Foi muito legal ter gravado as Five, né, com a direção do Belmonte. É um spin-off, né, que fala de Malhação, é como se fosse uma continuação de Malhação, Viva a Diferença. As minhas cenas são com a Gabi Medvedovsky. Foi muito legal que eu faço a gente faz uma audição com ela presta uma audição, né? E eu dou bronca nela e seleciono as pessoas, passo coreografia, danço mais uma vez. Então, o Marcos Noveleiros está Pode falando para você deixar, salvar a Marcos. live. Pode É deixar. lógico, né? Com certeza. Obrigada, Marcos. Rita, Então, deixa eu ó, ver. para vocês que estão chegando agora, gente, a finalidade dessa entrevista é para o programa Na Lente, né, que é na TV. Nós estamos pelas operadoras RCA e NET nas cidades. Nós estamos no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Salvador e no Espírito Santo, tá bom? Então, para vocês dessa região, vocês podem acompanhar o programa Na Lente na TV
Por conta da pandemia, já estamos um tempinho, né, sem gravar o programa mesmo em loco. Então, por isso que nós estamos tendo a oportunidade de bater esse papo gostoso com a Rita aqui pelo Instagram. E em breve, esse material vai ficar também disponível nas nossas plataformas digitais, lá no canal do programa Na Lente no YouTube e, é claro, também na TV. Marcos, meu querido, obrigado, tá? Obrigado mesmo pela sua participação. Tem previsão, Rita, de quando esse material vai ao ar, a sua cena, né? Foram 4 cenas que você gravou? Foram aproximadamente umas 4 cenas. Foi no teatro, passando a coreografia para ela, numa seleção, quando eu excluo algumas pessoas, que, aliás, foi uma experiência que eu tive, né, em Chorus Line, porque eu participei de Chorus Line, um musical, e foram 1000 pessoas que fizeram o teste. Então, assim, essa é uma experiência que eu tenho bastante, de fazer teste, audições, porque quando você dança, você faz teste para tudo. Aliás, você faz teste para tudo sempre, quando você é ator, né? Você é convidado, mas você vai ter sempre que fazer ali aquele personagem para ver se você se enquadra, se o seu par, se você combina com, né, com o par. Então, desculpe, o que você perguntou mesmo? Quando... Possivelmente você gravou 4 cenas, né? E se tem previsão desse material, dessas suas cenas irem ao ar? Então, o As Five, ele está indo para o ar uma vez por semana, né? Que está desesperador, porque a gente queria assistir tudo e é uma vez por semana só. Eu tenho a impressão que é mais para o final, porque quando a Gabi ela faz uma audição, porque ela quer ser atriz, bailarina e quer estar no teatro, e eu que faço essa audição com ela e aprovo ela. Então eu imagino que seja isso mais na concretização ali da realização dos sonhos das 5, né, das 5 amigas. Eu acho que seja mais para ir. E esse retorno, Rita, as telinhas, como que foi? Depois que você, inclusive você falou no bloco anterior, né, sobre o seu afastamento da TV, no auge do sucesso, e agora em 2020, 2019, 2020, você retorna à TV. Como que foi esse seu retorno? Deu aquele friozinho na barriga, como sempre, a primeira vez de atuar ou não? Não, eu não tenho friozinho na barriga, eu tenho tesão. Friozinho na barriga eu não tenho, eu gosto bastante. E eu estava no Rio com a peça, Até que a Morte nos Separe. Nós fizemos uma temporada no Rio, e ali eu fui chamada para fazer. Fui convidada para fazer o personagem, a Solange, e esse eu não passei por teste, já fui chamada direto. E foi ótimo, foi ótimo. Eu adoro, né? É a minha vocação, é o que eu gosto de fazer. Então, assim, não teve nem nervoso, nem nada, porque é o que eu gosto de fazer. Então, foi um prazer ter sido chamada. E eu estava lá no Rio, né, na época. Eu tenho aonde ficar no Rio, eu tenho moradia no Rio e aqui em São Paulo, né? Uhum. Eu estou mais em São Paulo agora, porque o Rio é aquela coisa, para fazer teatro lá é muito complicado, o teatro acontece mais em São Paulo mesmo, né? E publicidade também, mais aqui. E lá tem a televisão, mas eu acabei vindo para cá, eu queria voltar para o teatro. Eu tinha um projeto muito antigo que chamava O Gosto da Própria Carne, e que, com o Roberto Lage na direção, e que era um projeto meu e dele antigo. Então, como o Valmir morava em São Paulo, eu me apaixonei e me casei com ele. Eu vim para cá e aí montei O Gosto da Própria Carne, chamei o Lage, falei, Lage, vamos embora, que agora vai, né? E aí fizemos. Então, meu Deus, as perguntas vai tudo sentido, a gente começa a falar e vai esquecendo o que perguntou. Não, mas você respondeu. Ó, eu quero também responder aqui, a Elisa Rosa, ela responde a nossa pergunta e ela fala que ela fez Novo Mundo, junto lá com Roberto Cordovani. Rita, sim. Eu segui aqui a minha pauta, mas as pessoas ainda querem saber da Magali. A Angélica... De fofoca. A Angélica pergunta... Bastidores. A Magali já tinha mais bastidores. O Vale Tudo é que era sério, né, deles.
Aham. Gilberto Braga, né, maravilhoso, ter a oportunidade de fazer uma novela de Gilberto Braga é um presente, né? E o braço direito dele é Leonor Barceres. E então, mais em Top Model, era mais assim, animado. Primeiro porque o meu núcleo era tudo amigo, a moçada. Então, o Top Model era do Antônio Calmon e o Walter Negrão, né? Com a direção do Mário Marcos Bandarra. E aí em Top Model aconteciam mais coisas, né? Bom, eram os anos 80, 90, né? Então o Rio de Janeiro era um fervo. E a gente aprontava bastante nessa época. Foi uma época, assim, de muita Badalação, loucura, Rita. muita intensidade, muita badalação, Baixo Leblon, festas, coberturas, e a gente ia para todas as comunidades e as escolas de samba todas. Eu cheguei a saí em várias escolas, mas eu tinha uma preferência pela Beija-Flor. Inclusive, eu tive a grande oportunidade e o grande presente de sair na Beija-Flor nos Mendigos, com o Joãozinho 30, eu saí naquele carro do Cristo coberto. Lembrei disso agora. Foi uma coisa, porque a escola de samba ia entrar às 6 horas da manhã, né? E a gente se reuniu, como é que chamava? A gente se reuniu num bar ali da Gávea, e foi muito legal, porque como a gente fazia mendigo, a gente estava esfarrapada, a roupa era qualquer uma, então a gente já estava assim, bebendo, deitado na calçada, todo com carvão se sujando. Então, assim, nossa, aquilo ali foi um verdadeiro sonho, foi um acontecimento, né? Aquele desfile foi incrível, né? E os anos Legal, que contar a 80, meu história. Deus, 80 e 90. Acho que anos como esses não teremos mais. Tudo bem que agora então Verdade. está um terror, né? Mas a gente vivia intensamente. E assim, fofocas de bastidores, não tem assim muita coisa que acontecia por trás, mas obviamente eu fui assediada por diversas pessoas da novela. Hum, e eu quase tive um rolinho com o Alexandre Frota. Deus me livre, meu Deus. Me conta, Deus me livre. Hoje em dia eu quero distância disso, mas na época ele era super gato, né? E estava na novela comigo, então assim, eu pegava carona com ele sempre para voltar da Barra. Então assim, rolaram os chavecos, Chiquinho Brandão, a gente era amigo e amante, a gente viveu muitos anos juntos e era o babado aqueles anos 80, 90. Quem viveu sabe. Mas me conta, Quem chegou. Deus me livre por quê? Do Alexandre Frota. Porque o Alexandre Frota caminhou com essa história de Bolsonaro, né? E ele, pelo amor de Deus. E eu acho ele muito vulgar e acho que eu sou anti-Bolsonaro, né? Então, eu Dois. acho que a partir do momento que ele se aliou e foi lá, entendeu, apoiar esse estrupício, não há mais como admirá-lo, né? É isso. Então, na verdade, não tem nada a ver com relação ao filme pornô, aquela questão toda da pornografia, na verdade, Não, que ele entrou. não. Bom, eu acho também que ele escolheu os caminhos que ele quis, caminhos meio tortos, né? Não precisava chegar a ponto de fazer filme pornô, mas eu acho que cada um sabe de si, cada um opta pelo seu caminho, mas não por isso não. É mais pela questão dele ser bolsominion. Agora parece que virou a casaca de novo, mas não adianta, né, gente? Não adianta. Então é mais por isso mesmo, não é por causa dos. Fora Bolsonaro. Não é por causa. Fora Bolsonaro! Você entrou Chega em desse polêmica homem. e o povo de casa reagiu. Isso. Não, gente, não está dando mais. Até onde nós vamos? Né? E agora, essa palhaçada com a vacina?
nós vamos ser os últimos da fila, né, nessa situação toda. É uma pouca vergonha o que está acontecendo. Mas, enfim, não viemos falar de política, viemos falar de novela. Ai, ô Rita, é uma pena encerrar com você, porque o papo tá tão gostoso, tá super agradável, e agora que você entrou numa polêmica aí, o povo tá reagindo, tá aplaudindo. Isso. Teve mais. Elton, olha, muito obrigada de ter me convidado para essa live. Eu adoro, porque eu revejo, assim, todas as pessoas, o carinho que as pessoas têm, o quanto elas conhecem essas novelas, porque essa foi uma época de ouro, né? Vale Tudo e Top Model, acho que foram grandes novelas, né? E então, assim, eu fico muito feliz de poder estar em contato com o público, inclusive de que as pessoas me vejam, vejam como eu estou, porque as pessoas, ai, por onde andará, né? Onde estará, como ela estará hoje. Então, assim, eu acho que eu estou muito bem, que estou segurando bem meus 60 anos e fico muito feliz com esse carinho todo que eu recebo nessas lives. Ah, eu também fiquei assim admirado, literalmente, com a sua beleza, com o seu carinho. E mais uma vez eu quero reforçar aqui o carinho do público com você. Nós recebemos inúmeras mensagens, todas praticamente elogiando o seu trabalho, enaltecendo a sua beleza, a sua simpatia. Então também fiquei super surpreso assim, né, com o carinho do público, com o seu trabalho de mais de 30 anos atrás, e as pessoas relembrando detalhes ali dos personagens. Eu amei a reação do público e fiquei. Eu também, eu fico muito surpresa e feliz com esse carinho e com as pessoas lembrarem de tudo da personagem. Teve uma pergunta aí sobre o Miguel Magno, mas ficou lá para trás, que alguém perguntou alguma coisa sobre ele, mas agora estamos no final. Mas o Miguel foi um cara incrível também. Ele era um ator de teatro, um gigante, né? Um grande ator. E ele foi extremamente acolhedor e carinhoso e me abraçou e nós acabamos casando, né? Engravidando. Olha, Gil, Tico Frazão. Oi, todo mundo. Oi, queridos. Obrigada Gostoso, a todo né? mundo que assistiu essa live. Estou super feliz, obrigada por ter me convidado, Elton. Imagina, eu Eu que adoro agradeço. falar desses meus trabalhos, adoro falar do que eu estou fazendo agora, dos meus projetos de futuro, e te agradeço muito. Eu que te agradeço, amei esse bate-papo, super descontraído. Eu acho que assim, você Isso é bom. passa muita verdade, autenticidade também para o público. Eu amei conversar com você e conhecer um pouco mais da sua carreira, um pouco mais da Rita mesmo, né, mulher? Amei, Rita. É, uma pessoa, né? Ó, um Não beijo. da Magali, que as pessoas acham que, apesar de que os meus personagens foram bem diferentes, né? A Marieta era uma coisa, a Magali era totalmente outra, então eu acho que não dá para confundir com a pessoa Rita Não, Malu. sem dúvida. Ó, um beijo no seu coração, um beijo para vocês que acompanharam essa entrevista para o programa Na Lente. Eu te convido mais uma vez, se você não é inscrito lá no YouTube, se inscreva, ativa o sininho, vocês vão receber todas as notificações assim que cada produção for ao ar. E vale a pena também vocês seguirem a Rita, para vocês que não seguem a Rita no Instagram, seguem a Rita lá no Instagram, vão lá no YouTube também, segue a página, se inscreva na página da Rita. Lá vocês vão poder conhecer um pouco mais do trabalho dela, bater um papo com a Rita também, porque ela é muito, mas muito ativa mesmo na rede social Ah, eu no aqui. Instagram sou super ativa e eu gosto de me comunicar. Comunicação é comigo mesmo. Então eu realmente eu fiz grandes amigos no Instagram, por incrível que pareça. E Legal, pessoas legal. com quem eu, porque assim, eu não fico só na amiguinho, oi, querida. Não, eu vou tomar um café mesmo, eu, sabe, às vezes encontro e com o maior prazer, quando eu posso, né?
Agora não está podendo nada, né? É. Olha, Rita, quando você tiver alguma novidade, tá? Você pode mandar para a gente aqui. Vai ser um privilégio, um prazer noticiar e compartilhar com o público de casa. Eu quero finalizar essa entrevista aqui dedicando, né, esse meu último beijo para Pimenta. Prazer, muito bom, muito bom, muito bom a A participação de vocês Martita, aqui. Marta Pimenta, minha Marta, um querida. beijo. Um beijo. Marta, um beijo, querida, meu amor. Essa é uma Beijo. amiga que eu fiz no Facebook. Na realidade, ela é Oh, cunhada do Celcinho Batista, que faleceu ano passado, eu acho. E dali nós ficamos amigas. Marta Pimenta, querida, um grande beijo para você. beijo para vocês. E mais uma vez, obrigado, tá, Rita? Um beijo mais uma vez para você. Obrigada, Elton. Obrigada, gente. Tchau. Um beijo grande. Vamos seguir lá no meu Instagram, que meu Instagram é animado. Estou Amém. sempre ativa. Eu sou uma mulher ativa. Isso daí, isso daí. Então, para vocês que acompanham o nosso trabalho, até a nossa próxima entrevista. Obrigada, Tchauzinho. Geni. Um beijo. Obrigada, Paulo Preciano, Márcio Rezende, Carol. Beijos a todos. Tchau, galera. Fiquem com Deus.